Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Tirar mais uma palavra nesse momento do Senhor. E essa palavra de hoje vai se encontrar no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Glória a Jesus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Glória a Jesus. Se você quiser procurar, aí você pausa o vídeo certo. Então, a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente esses versículos mesmo. Glória a Jesus. E antes de falar essa palavra, como sempre, vamos fazer uma oração, certo? Apresentando essa palavra, agradecimento a Jesus por mais um dia, certo? Então, glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, estamos, meu Deus, em mais um momento aqui de palavra, em que o Senhor vai trazer mais uma palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Lhe apresento em Tuas mãos esta palavra, que o Senhor venha falar cada vez mais ao nosso coração, pois Jesus é somente o Senhor que tem as palavras certas a se falar ao nosso coração. Pois o Senhor tem a sabedoria, o Senhor tem todo o entendimento, Jesus. Então, meu Senhor, cada vez mais que nós vamos te buscar nessa palavra, que venhamos aprender mais de Ti através dessa palavra, Senhor Jesus. Então, meu Deus, que neste momento o Senhor venha falando através de mim, que eu não venha falar nada do que eu queira, mas somente o que o Senhor quiser falar, Senhor Jesus. Então, meu Deus, vá me ungindo, vá ungindo meus lábios, Jesus, para que eu fale somente o que o Senhor quiser para meu coração e para o coração dessas pessoas que estão assistindo. Glória a Deus, que através dessa palavra venhamos mudar a nossa vida, que através dessa palavra nós venhamos conhecer mais a Ti, Senhor Jesus. Que não venhamos somente ouvir, mas ouvir, aprender e viver esta palavra, Senhor, e praticar esta palavra, Senhor Jesus. Então, é neste momento que eu já te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta palavra, com certeza você já deve ter ouvido estes versículos, talvez você já tenha ouvido uma pregação sobre esses versículos, porque é muito conhecido assim no livro de Jeremias. Glória a Jesus. Que o Senhor, neste versículo, está falando para Jeremias sobre o oleiro e o vaso, o oleiro e o barro. Glória a Jesus. Senhor, que nem no primeiro versículo fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. O Senhor falou com Jeremias. Glória a Jesus, no certo dia o Senhor falou a Jeremias, e falando contando como se fosse tipo uma parábola, falando para ele pensar e para ele vir refletir através disso que o Senhor lhe mostrou para ele. Glória a Jesus. Que o Senhor pediu, quando o Senhor falou com Jeremias, ele falou: levante-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, de acordo com o que o Senhor está falando aqui, com certeza foi em visão que o Senhor falou com Jeremias, porque o Senhor pediu na visão para Jeremias ir até a casa do oleiro, para que o Senhor viesse mostrar a Jeremias
o que ele viesse a fazer em Israel. Glória a Jesus, que o Senhor iria fazer, falar as palavras para ensinar Jeremias sobre algo. Obviamente falando sobre esse vaso e sobre este oleiro. Glória a Jesus. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Glória a Jesus, ou seja, nele, Jeremias, nesse versículo, está dizendo que ele foi até este oleiro, foi até este lugar onde o oleiro estava, nessa visão. E o que foi que ele viu? Ele viu esse oleiro fazendo um trabalho. O que o oleiro faz? Obviamente, ele faz o trabalho moldando um barro para se tornar em um vaso. Ou seja, Jeremias estava lá e viu este homem fazendo isto, moldando um barro para se tornar um vaso bonito. Glória a Jesus. Mas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glória a Jesus. E nessa visão, enquanto este oleiro estava fazendo esse vaso se quebrou em suas mãos. Mas ele não aceitou isso, esse oleiro não aceitou isso que aconteceu. E o que foi que ele fez? Ele fez outro vaso. Glória a Jesus, ele quebrou o primeiro enquanto estava fazendo aquela obra, mas ele fez outro. Glória a Jesus. Conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, ele estava fazendo de acordo com o que ele queria fazer, da vontade dele. Ele estava moldando e de acordo com o que ele ia mexendo, ele ia com certeza admirando aquele vaso que ele estava fazendo, aquele vaso que ele estava moldando. Glória a Jesus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer vós como fez este oleiro ao caso de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão ao caso de Israel. Ou seja, o Senhor, ele está se incluindo nesta visão como se ele fosse o oleiro e como se nós fosse o vaso. Como ele está falando em Israel, mas nós podemos levar isso para a nossa vida. Ou seja, Deus está falando nessa palavra, insinuando nesta visão que ele deu a Jeremias, que ele é o oleiro. Ou seja, ele está, e nós, como nós somos vaso, ele está sempre nos moldando. Ele está sempre fazendo o que ele quer em nossa vida. Glória a Jesus. Ou seja, ele todos os dias, esses dias que nós estamos vivendo, ele cada vez mais vai nos moldando. Ou seja, se nós somos o vaso, glória a Deus, e se nós não estivermos aptos ainda, com certeza esse vaso vai quebrar. Ou seja, nós precisamos ser renovados. Então, nós podemos levar o que em consideração? Que para nós, como nós somos o vaso, para nós sermos assim um vaso resistente, podemos levar assim no pensamento espiritual que nós devemos buscar a Jesus na oração, porque essas coisas que nos fortalecem. Ou seja, se essas coisas, oração, louvor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor através dessa palavra, podemos levar que isto vai nos fortalecer. Ou seja, fortalecer este nosso vaso vai estar cada vez mais forte e resistente para não quebrar. Ou seja, se nós estivermos fortificados o suficiente, enquanto o Senhor está nos moldando, esse vaso, nosso vaso, não vai se quebrar. Ou seja, e o vaso serve para quê? O vaso serve para colocar várias coisas, serve para colocar água, serve para colocar azeite, serve para colocar vinho, várias outras coisas, levando nisso. Ou seja, se nós somos o vaso bom, nós poderemos ser cheios de algo. Ou seja, o que é esse algo? Cheios da unção do Senhor Jesus, cheio do poder dele, cheio da vontade dele. Mas, como nós sabemos, talvez você saiba já, quando falamos de vaso, para ele ser assim um vaso perfeito,
não é só ele ser bonito, não precisa só ele ser bonito. Para ele ser um vaso perfeito, ele precisa passar pelo fogo, para saber se ele está realmente resistente. Aí vai saber se realmente ele vai resistir às quedas, resistir às várias outras coisas. Glória a Jesus. Mas, talvez você também já tenha ouvido, antes dele ir para o fogo, ele vai primeiro passar um tempo no sol, passar um tempo no lado de fora, de onde o oleiro está. Ou seja, para ele primeiro fortificar um pouco, para quando chegar no fogo, ele resistir mais ainda. Porque se ele for direto para o fogo, com certeza ele não vai resistir. Ou seja, o Senhor, ele nos torna como vaso, porque nós estamos sempre o Senhor, ele quer sempre nos encher de algo, encher do poder dele, da palavra dele, do entendimento dele. Por isso nós podemos pensar que nós somos um vaso, porque ele está sempre nos moldando, ele é o oleiro. Glória a Jesus, porque o que o oleiro ele molda o vaso. Ou seja, o Senhor está sempre nos moldando, está sempre nos ensinando a palavra dele, para que nosso ser venha ser fortificado, venha ser sempre resistente às coisas. Glória a Deus, podemos também levar nisso, por exemplo, em queda, quando o vaso vai cair, se ele estiver resistente, ele não vai se quebrar. Ou seja, se nós pudéssemos levar no pensamento espiritual, essa queda poderia ser o quê? O inimigo afligindo, poderia ser o quê? A nossa carne tentando nos tirar da graça do Senhor, é a nossa carne querendo fazer a nossa vida estar diferente, estar de outro lado diante da presença do Senhor. Mas se nós formos um vaso resistente, nós resistiremos a estas coisas, a esta queda, a esta tribulação, a esta tentação, a estes pecados, as vontades da nossa carne, as coisas que o inimigo prepara sobre nossa vida. Ou seja, nós precisamos buscar as armaduras do Senhor, precisamos buscar a palavra de Deus, precisamos agradecer a Ele, porque sabemos que precisamos do Senhor. Como podemos pensar nisso também? Porque o vaso ele só vai ser moldado pela mão do oleiro. Ou seja, para ele ser um vaso, ele é dependente do oleiro. Se não tiver o oleiro, vai ser um vaso? Não. Ele vai ser somente o barro, vai ser somente o pó. Mas ele depende do oleiro para ele virar um vaso perfeito. Ou seja, podemos pensar isso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nosso Pai verdadeiro, e nós somos dependentes dele. Precisamos reconhecer isto em nosso ser, reconhecer que Deus está sempre conosco, reconhecer que nós somos dependentes dele, que ele é o oleiro e nós somos o vaso, e nós precisamos dele para podermos ser moldados, vamos ser resistentes, estar sempre resistindo às coisas que tentam quebrar este vaso. Glória a Jesus. Ou seja, se nós estivermos buscando a Ele, nós não quebraremos, nós não racharemos, não seremos como este versículo que falou no versículo 4, na primeira parte, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, se nós buscarmos a Ele, nós não seremos desse jeito. Mas se a gente deixar por algum momento de buscar Ele, é como se a nossa resistência diminuísse e nosso vaso se quebrasse em algum momento. Glória a Deus, como está falando nisso. Mas se a gente talvez tenha se quebrado, talvez tenha se rachado, o oleiro, se nós quisermos, o oleiro ele vai moldar novamente, como está falando aqui, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, talvez nós tenhamos rachado em algum momento,
talvez nós temos quebrado nosso vaso em algum momento, mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele vai nos moldar novamente e vai fazer o outro vaso melhor ainda. Glória a Jesus. E como falei quase nesse instante que nós devemos reconhecer a Jesus, que Ele é o nosso oleiro, o nosso Senhor, está falando em Salmos, esta palavra que eu falei, esta frase. Glória a Jesus. Oh, perdão. É em Isaías. Glória a Jesus. É em Isaías, capítulo 64 e versículo 8. Glória a Jesus, que se diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barco, Tu nosso oleiro, e todos nós obra nas Tuas mãos. Ou seja, Isaías está declarando aqui que nós somos dependentes do Senhor, porque nós somos o barro e o Senhor Jesus é o nosso oleiro, Ele é o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos. Ou seja, então nós precisamos do Senhor a cada dia que se passa, cada dia que vai se passando, nós precisamos do Senhor em todos os momentos, porque é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que vai cada vez mais nos ensinando a palavra dele e cada vez mais também nos ensinando a ouvir mais ele. Glória a Jesus. E nós somos obras nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Estou sempre fazendo a vontade dele sobre a nossa vida, porque cada coisa que pode acontecer conosco é permissão dele. Glória a Jesus. Então, se nós estamos buscando a Ele, nós temos que perceber uma coisa, que o Senhor, como nós aceitamos a Ele, nós estamos dizendo assim, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, nós somos os Teus servos, ou seja, entregamos a Ti nossa vida e o Senhor venha fazer o Teu querer sobre a nossa vida. É como se nós estivéssemos falando isso para o Senhor, quando nós aceitamos Ele. Glória a Jesus. É como se nós entregarmos nossa vida a Ele para que Ele viesse fazer as obras dEle na nossa vida. Glória a Jesus. Pois em cada momento que se passa, em cada momento, precisamos perceber isso, precisamos reconhecer isso, que somos eternamente dependentes do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então, neste momento, esta palavra que Deus quis falar ao nosso coração, falando sobre o Senhor, falando sobre que nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. E Ele está sempre querendo nos moldar e fazer a vontade dEle sobre a nossa vida. Nós somente temos que aceitar isso. Glória a Jesus, que Ele venha fazer continuamente o querer dEle. E cada vez mais que nós vamos buscar a Ele, para que esse nosso vaso esteja fortalecido e resistente contra as quedas, contra as coisas que tentam quebrar o nosso vaso, para que o Senhor encontre utilidade para a nossa vida, que é encher a nossa vida com a unção dEle, com o poder dEle, com a graça dEle, com a presença dEle. Glória a Jesus. Então, é esta palavra que Deus quis colocar no nosso coração, amém? Então, é neste momento que eu agradeço esta oportunidade de falar a palavra dEle, e a paz do Senhor, amém?